Fala pessoal, boa tarde, aqui é o professor Vinícius. Vamos para mais uma resolução aqui de Fundamentos da Matemática da semana 4. E tem bastante coisa, né, nessa parte a gente vai resolver do 1 ao 10. Então normalmente, gente, o vídeo fica mais longo. Se você é um cara que já tem mais facilidade aí, você está interessado em só ver uma questão ou outra, aí você pula o vídeo aí para frente, tá? Para você resolver aí, tá certo? Ver a resolução do exercício que você quer. Então fica a dica aí, tá? Porque normalmente vai dar mais ou menos, acho que 1 hora. De novo, hein? Ontem gravando, tá vendo? É a lei de Murphy. Quando a gente pega, o pessoal de computação é quem não faz backup, é eu que não deixa. É assim. Nos computadores a gente não vai ser diferente aí, beleza? Bom, gente, ó, vamos lá? Pleno domingo aí de Páscoa, vamos, ao invés de só comer chocolate, vamos aprender um pouquinho aqui, tá? Essa parte de demonstração da semana 4, ela fala sobre duas coisas, né? O começo em si de relações e as suas aplicações, e esse negócio aqui, ó, que com certeza vai cair na prova, né? Que a gente fala assim, é para demonstrar que a gente fala propriedades com números naturais, né? Fórmulas, tudo que envolve assim, você consegue demonstrar uma afirmação ou outra coisa só por meio da indução finita, tá certo? Vou falar da simplificada aqui, não convém o outro. Mas qual que é a ideia da indução finita? Para quem não sabe ainda, depois até vou fazer um vídeo mais resolvendo em sem exercício, tá? Esse é um tema normalmente, não é difícil, mas até você se acostumar leva um certo tempo. Então o pessoal na faculdade, quando eu vi isso aí a primeira vez, o pessoal leva um tempo, entendeu? Você tem uma semana, duas só fazendo indução, só trabalhando listas gigantescas, assim por diante. Bom, gente, a principal dica é assim: a ideia do dominó ela é crucial, entendeu? Pra você entender isso daqui. Lembra, imagina que se a gente tem os dominós aqui, ó, um do lado do outro, certo? Todo mundo que vai falar de indução fala dos dominozinhos, não tem jeito. Que é a forma mais fácil que tem para você entender. Porque eu estou querendo verificar se uma coisa é válida para todos os números naturais. E como que eu posso fazer isso, né? Basicamente, você tem que ter da onde parte, tá? Então eu vou fazer de uma forma bem reduzida aqui, mas para vocês entenderem. Então a gente tem que verificar a condição inicial. Essa é a primeira coisa. Inicial aqui. Ou seja, para nós tem que ter alguém da onde parte. Ou seja, como se você derrubasse aqui essa primeira pedrinha. Tá certo? Tem que estar em um lugar. Se a primeira pedrinha não for derrubada, não adianta o resto. O que é o resto que a gente fala? Ó? Imagine como se você tivesse numa posição K. Até o último seria o enésimo, né? O n aqui, mas o que eu quero mostrar, na verdade, é a validade de uma implicação. Que eu falo assim, se vale até um certo K, por exemplo, poderia valer para o 2, aqui para o segundo dominó, aí vale então para o próximo, para o terceiro. É uma ideia de transitividade. Se vale para um, ele consegue derrubar a próxima. E assim por diante, né? Essa é a ideia crucial aqui que a gente tem na indução finita. Então, que é o segundo passo de demonstração, que é a ideia da transitividade. Como assim? Então a gente fala, se vale para a posição K, a propriedade, e se eu mostrar que ela vale para a posição da frente, que é o K mais 1, eu consigo derrubar todas as peças. Então, por exemplo, se vale para o 0, então vale para o, né, aqui seria a posição 0, 1. Lembra que é sempre assim, né? O cara da frente, por isso que é K mais 1. Né? Se for 7, o outro é 8. Se for 8, o outro é 9. Se é 9, o outro vai ser 10. E assim por diante. Ó. Você vai derrubando todas as pedrinhas. Até onde você quiser. Você está indo de 1 em 1. Você pode ir derrubando quantos você quiser até chegar ao último. Aqui no final. E aí a propriedade está válida para todos sempre. Essa é a ideia da indução finita. Tá certo?
Você mostra sempre assim. Então a gente tem que verificar a condição inicial, a primeira pedra, e depois eu vou fazendo essa escadinha. Vale para o 1, então vale para o 2. Aí repete, ó, tá vendo? Vale para o 2, então vale para o 3. Vale para o 3, então vale para o 4. Vale para o 4, então vale para o 5. Vale para o 5. E assim você vai definindo para todo mundo. Beleza? Essa é a ideia aqui. Você só tem que tomar cuidado que o pessoal confunde, que normalmente ó, o que a gente está querendo verificar é a transitividade, a implicação que é importante. E aí, como é que a gente faz isso? O que está do lado esquerdo, isso daqui ó, é o que a gente vai chamar da nossa hipótese. Eu vou assumir isso como verdade. Tá? E o cara da frente aonde que eu quero chegar é a nossa consequência, a nossa tese. Se eu mostro que isso vale para todo K, né, e para todo o símbolo é o A, se eu mostro que isso vale para todo K aí, em N, a minha propriedade vai ser sempre válida. Porque eu acabei de mostrar a implicação. Vale para o 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. E assim por diante até onde você quiser, até o N. Beleza? Então, tendo isso aí em mente, o resto a gente vai vendo aqui ao decorrer do vídeo, tá? Então, vamos já começar aqui com a indução na pergunta 1, tá certo? Aqui, a primeira questão, ele pede para a gente verificar qual dessas afirmações são verdadeiras ou não. Tá? Eu quero só notar uma coisa, as duas primeiras aqui, elas já seriam verdadeiras de cara, sem fazer indução, sem nada. Porque essa primeira, ela está indo de 1 em 1. Ela está somando. Você até pode demonstrar por indução, mas isso daqui, quando está indo de 1 em 1, isso daqui é uma PA de razão 1, a gente chama R igual a 1. E o de baixo, ele está indo ó, de 2 em 2, multiplicando, que são as potências, ó, tá vendo lá em cima? 2 vezes 1, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, o próximo aqui seria 8. E aqui embaixo é uma PG de razão, que a gente chama EQ, igual a 2, tá? Na PG. Então, gente, é só usar a formulinha da soma da PA, né? Como é que ficaria isso daqui, ó? A soma da PA vai ficar igual, né? Eu vou colocar o PA aqui. Como é que era a formulinha? Era o primeiro mais o último. É esse primeiro mais o último. Tem até a historinha do Gauss, tá? Para quem não sabe, aí não conhece, né? Esses termos eles ficam constantes, mas não vou comentar aqui, senão o vídeo fica muito longo, tá? 1 mais n vezes a quantidade de termos, você tem n sobre 2. E é exatamente a resposta aqui que a gente quer, tá certo? Portanto, essa primeira afirmação aqui ela é verdadeira. A de baixo é a soma de uma PG. Como é que era a soma da PG? Era A1. Esse daqui já é um pouquinho mais chato, mas vamos deixar aqui do lado, para a gente lembrar. Vamos fazer uma pessoinha aqui lembrando, né? Lá do ensino médio. Como é que a gente fazia a soma da PG? A gente somava esses caras. A formulinha era SN igual a A1 vezes a razão elevada a n menos 1. Tudo isso aqui dá para demonstrar, tá? Não é difícil, mas é porque não é o objetivo do vídeo. Dividido por Q menos 1. Tá? A soma dos n termos de uma PG é sempre assim. Então, no nosso caso aqui, o A1 é o 1, tá? Que é 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 dá 1. Né? Fique esperto com isso. Todo número elevado a 0 é 1. Vezes Q, no caso é 2, que é a razão, elevado a n menos 1. Tudo isso dividido por 2 menos 1, que é Q menos 1. Tá? Aplicamos a fórmula, então isso daqui vai ser embaixo, aqui dá 1, tá, gente? Então, esse cara aqui embaixo dá 1, aqui é 1 vezes, então não altera, né? Vai ficar 1 dividido por 1. Então, esse cara vai ser simplesmente 2 elevado a n menos 1. Aqui dá 1, né? Não tem problema lá embaixo. Que eram as respostas aqui, que ele queria. Então, as duas primeiras já mostrei que são verdadeiras. Agora, para mostrar a terceira, que é a soma dos ímpares, né?
é sempre o quadrado da posição. Tipo, se você somou os dois primeiros ímpares, 1 mais 3 dá 4, é 2 ao quadrado. Tá vendo? Se você vai até a terceira posição, 1 mais 3 mais 5 dá 9, que é 3 ao quadrado. E assim por diante, né? Ele quer que a gente veja como que eu posso chegar aqui. Novamente, você pode enxergar até isso aqui como uma PA, e fazer a mesma continha que eu fiz ali em cima, uma PA com a razão 2, tá? Tá indo de 2 em 2 os ímpares, e resolver que vai chegar na mesma conta aí, o n ao quadrado. Só que eu vou resolver aqui esse, que eu deixei o mais complicado, digamos assim, e já para a gente treinar, vamos resolver ele aqui do lado por indução. E uma dica aí para quem quer treinar indução, né? A gente pode fazer exatamente, eu quero demonstrar essa terceira propriedade agora aqui. Qual é a propriedade? 1 mais 3 mais 5, a soma de todos os ímpares, até 2n menos 1. Isso daqui eu quero mostrar que é n ao quadrado. Posso fazer lá por PE, que nem sempre você vai ter uma PA. Tá? Então, por isso que você tem que verificar. Fazer por indução. Como é que eu vejo por indução? Primeira coisa, eu tenho que ver o passo inicial. Primeiro passo. Condição inicial. Certo? O que é a condição inicial? É o primeiro termo, é quando n é igual a 1. Tá? E o que eu quero mostrar? Se n for igual a 1, então a primeira posição eu só vou ter um cara aqui, que é o próprio 1. Que eu quero ver se ele é igual a 1 ao quadrado. Né? Como 1 ao quadrado é igual a 1, portanto, a primeira condição está verificada. Normalmente isso aqui é bem fácil, tá? A primeira condição. Às vezes dá trabalho, tá? Agora, o que eu tenho que mostrar é, se eu estou vindo até aqui no meio, tipo 1k, eu quero mostrar que vale para o k mais 1. Aí eu posso chegar até a enésima posição aonde que eu quiser. Tá certo? Isso daqui é o segundo passo, que é a questão da transitividade. Opa, é a parte aqui da transitiva, tá? Como é que a gente vai mostrar isso? Então, lembrando, eu preciso mostrar que se vale para cá, então essa consequência, tá vendo? Valerá também para cá mais 1. A propriedade será válida. Isso é a transitividade. Se vale k, então eu assumo a primeira coisa como verdadeira e a segunda. Então, isso daqui eu vou tomar como verdade. Então, é a minha hipótese. Hipótese em matemática são as coisas que você sabe que é verdade, tá? Toma cuidado, é diferente do português. E k mais 1, aqui é a nossa tese, é onde que eu quero chegar. Eu sempre gosto de escrever da onde que a gente quer partir e da onde eu quero chegar. Tá? Então, vamos lá. Qual é a nossa hipótese? Eu sei que vale até k. Então, isso significa que se eu somar 1 mais 3 mais 5 indo até 2k menos 1, isso daqui é igual a k ao quadrado. Beleza? Isso é a nossa hipótese, tá vendo? Eu assumi que vale até um certo k. Aí você fala, mas você foi até de onde que estava o 2n menos 1, você não já está concluindo esse resultado? Não. Esse k é um número variável, então ele pode ficar entre alguns números aqui, tá certo? Ele não precisa ser para todos. E aí o próximo, como é que fica? Então, e aí eu quero ver se vale para o cara da frente. 1 mais 3 mais 5 mais... Esse cara vai ficar para trás, 2n menos 1, 2k menos 1, e você vai somar o cara da frente, que é o 2k mais 1, tá certo? E eu quero ver, na verdade, se isso daqui, o que eu quero mostrar, né, quero ver se é onde eu chego na conclusão, é se isso daqui é o k mais 1 ao quadrado. Eu não sei, tá, essa parte aqui, ó, se realmente ele vai ser ou não, aí igual ao 2k mais 1 ao quadrado, tá? Vamos ver.
Vamos lá, né? Voltando aqui. Essa parte, então, a gente quer verificar, eu adoto até um certo K, até uma certa posição, quero mostrar que vale para frente. Então, aqui é aonde eu quero chegar. Não sei se isso é verdade. É a nossa tese, tá certo? Mas, de novo, lembra que eu estou assumindo que vale para o K, eu quero mostrar que vale para frente. Tipo, se vale para a terceira posição, vale para a quarta. Se vale para a quarta, vale para a quinta. Eu estou assumindo que vale até a posição N, aqui no caso. Eu quero mostrar que vale para até a N mais 1, que essa transitividade vale para todos os números naturais. Fechou? Então vamos lá. Como é que eu mostro isso? Né? Eu sempre vou partir, obviamente, da onde está a minha hipótese. Né? Lembra que aqui, ó, eu vou até apagar. Aqui é onde que eu quero chegar, no K mais 1 ao quadrado. Mas eu não tenho. O truque é sempre escrever a tese, tá? O que a gente tem do lado esquerdo. Ó. Aí o que acontece? Todo esse cara que eu estou marcando aqui já é minha hipótese. Do 1 somando até o K menos 1 é a nossa hipótese. Que a nossa hipótese fala que esse cara já é K ao quadrado. Então o que eu vou fazer? Isso daqui fica assim, ó. K ao quadrado mais, por causa da hipótese, tá? Então, essa nossa conta aqui embaixo, deixa eu fazer um pouquinho mais abaixo, ela vai ficar K ao quadrado, por conta da hipótese, mais 2K mais 1. Mas veja, isso daqui é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado pelo segundo. Então, esse daqui é K mais 1 ao quadrado. Tá? Se você não lembra dessa parte do produto notável, você pode voltar e fazer a distributiva mesmo, tá, gente? Não tenha vergonha disso. K mais 1 vezes K mais 1, tá? Percebam que isso daqui fica K vezes K dá K ao quadrado, mais K, né? Porque você vai fazer K vezes 1, mais K, que é 1 vezes K, mais 1. Então, dá exatamente K ao quadrado mais 2K mais 1, tá bom? Só que K mais 1 ao quadrado é exatamente a nossa tese que eu queria chegar. Beleza? Isso daqui, ó, é a nossa tese. Eu queria mostrar que vale para o K mais 1 também. Isso aqui é a nossa tese. Se eu cheguei na nossa tese, prontinho. CQD, como queríamos demonstrar, vale a transitividade. Ok. Portanto, essa minha questão, deixa eu voltar aqui à lousa, a última proposição também é verdadeira, tá certo? Isso aqui também é V. Essa é verdade e essa também. Ou seja, as três afirmações são verdadeiras, todo número natural maior ou igual a 1. Fechou? Vamos lá para a segunda questão. Segunda questão, acho que um pouco mais tranquilo aí, né, de relações. Ele dá dois conjuntos, ele pede domínio e imagem, tá, gente? Quem é o domínio e imagem dessa relação aqui? Então, o que é o domínio, né? Sempre lembra, necessariamente numa função, uma relação, ela está relacionando os dois conjuntos A e B, tá? Vou fazer aqui só para vocês lembrarem. A ideia, uma função, tudo que a gente conhece de função vale aqui, tá? Esses elementos, uma função, uma relação especial, eu estou fazendo de azulzinho, são o nosso domínio, que é o que está sendo representado como x, tá certo? E tudo aonde que ele está levando, vamos supor que esses caras eles fossem exatamente aqui nesses dois, aonde que ele foi relacionado aqui do lado esquerdo, né? Todo o conjunto é um contradomínio, isso daqui seria a imagem da função, ou seja, a imagem, né? Que é representada normalmente por y, que a gente fala no par ordenado. É o segundo. Lembra que a relação, ela normalmente é assim, x, r, y. Isso significa que a relação r leva o x no y, tá? Então, basicamente como eu mostrei aí para vocês. Então, isso significa que todo mundo que está do lado esquerdo, o x, é o nosso domínio, que são os elementos 1, 2 e 3. Então, no caso dessa relação, o domínio aí
são os elementos, né? Perdão, deixa eu fazer com a chave. São os elementos 1, 2 e 3. E quem é a imagem? Todo mundo aonde chegou. O 4, 4 e 10. Então, minha imagem aqui seria o 4 e o 10. Não precisa copiar o 4 duas vezes, tá? E aí a resposta é essa daqui, da pergunta 2. Isso daí foi mais tranquilo, né? Vamos lá para a pergunta 3. Né? Pergunta 3, tem que tomar cuidado, que o mais espertinho, né, para fazer aqui a pergunta 3, aí vai lembrar de função que quando você compõe com a inversa, dá identidade. Só que aqui nem sempre é assim. Esse R não é necessariamente uma função. Se fosse função, chuchu, beleza, aí você pode fazer isso, mas aqui não, tá? Então, lembrando, qual que é a ideia aqui da composição? Composição era uma transitividade, tá? Essa bolinha que fica aqui no meio. Então, você vai aplicar primeiro o R a menos 1, depois, em segundo lugar, o R, você vem indo da direita para a esquerda. E por último, você vai aplicar de novo o R a menos 1, tá? Então, vamos lá. Vamos escrever primeiro quem é o R a menos 1. É tipo uma transposta. É a transposta, né? Se você estivesse enxergando isso aqui, a matriz, mas é trocar o x com y. Então, aqui viraria 2, 1. O próximo par é 1, 3, então viraria 3, 1. Está vendo? Só estou invertendo. O outro que nós temos é 2, 4, então viraria 4, 2. O outro aqui era 2, 5, então viraria 5, 2. Prontinho, aqui eu estou com todos os pares ordenados do R a menos 1. Isso significa, ele pega o 2, leva no 1, pega o 3, leva no 1, assim por diante, tá? Bom, vamos fazer agora a composição. Eu vou fazer a primeira vez com os diagramas para vocês enxergarem. A primeira vez. Depois, aí você faz direto, tá? Eu não vou ficar colocando. Deixa eu só montar uma bolinha especial aqui para esse. O R, que é a segunda, eu vou fazer de azulzinho para vocês entenderem, tá? Então vamos lá, vou montar um diagraminha, primeiro aqui, com os elementos do R a menos 1. Primeiro que eu vou aplicar, tenho aqui o 2, 1, para ficar fazendo a transitividade, né? O 3, 1, depois o 4, 2, e por último aqui o 5, 2, né? No meio, aí eu vou ter a relação R. Então, vamos escrever aqui o R, ó, bonitão. Quem é o nosso R aqui é o 1, 2. Depois o 1, 3. Depois o 2, 4. E por último o 2, 5. Tá? E aí, de novo, aqui você vai aplicar. Tem 3 composições. Se fosse só 2, eu escreveria aquelas 2. Ele volta de novo aqui, né? No 2, 1. Depois no 3, 1. Depois no 4, 2. E por último no 5, 2, tá? Bom, vamos ver como é que a gente vai relacionar. Lembra que esses caras que ficam no meio aqui, esse daqui era o nosso elemento de ligação, tá certo? Ele vai ligar esses dois conjuntos, quem está do lado esquerdo e quem está do lado direito, tá? Como assim a gente vai ligar? Bom, vamos lá, então fazendo com calma. Primeiro o elemento 2, 1. Vou fazer a conexão dele. Com quem que eu vou ligar 2, 1? Lembra que você tem que conectar esses pedaços, mas para conectar, ele termina no 1, tem que ser o começo de um outro aqui. Quem tem o 1, digamos assim, ele pode vir ou para cá, que tem um como entrada, ou ele pode conectar aqui, ó, tá vendo? Para você grudar ele. Então, esse 1, que é do final ali, é o começo desse, esse 1 é do final desse, pode vir para os dois, tá? Vou fazer primeiro olhando para esse caso aqui. Aí você continua, 1, 2. Agora, quem sobrou aqui para conectar é o 2. E o 2 só tem um lugar para ele vir, né? Que ele pode ligar, que é com esse, ó. Opa, deixa eu fazer ele pontilhado, senão depois vai ficar mais chato aí para a gente enxergar essa relação, tá? Então ele vai vir levar aqui. Percebam que nesse meio, esse par, eu vou fazer só o primeiro aqui com mais detalhe, pois os outros a gente faz mais direto, tá?
Vejam, eu peguei o 2, 1, liguei ele com o carinha do meio que tinha, que era o 1, 2. Tá vendo? O 1 foi o elemento de ligação ali. E aí, o 2, 1, eu liguei ele de novo com o 2, 1. Então eu apliquei R-1, todos esses. Percebam que os caras que foram ligados, o 1, 1 ligou. Né? Ele é tipo uma conexão só. Conectou. 2, 2 conectou. Quem é que sobra nessa brincadeira? Os extremos, não é isso? O 2 e o 1. Ou seja, isso significa que quando você aplica essa composição, ele vai pegar o 2 e vai levar no 1 lá no final. Então, o primeiro cara dessa minha composição inteira aqui que eu estou fazendo é o do elemento 2 e 1, tá? Eu vou escrever ele aqui embaixo, ó. O resultado, né? O primeiro parzinho que nós temos na nossa composição é o 2 e 1. E aí a gente tem que fazer para todos os elementos, tá? Que é o R a menos 1, bola R, bola R a menos 1. Tá bom? Vamos fazer para o próximo. Cuidado, né? Ainda poderia ter esse 1, 3. O 3 pode conectar aqui com 3, 1. Quem são os extremos que sobram aí? 2, 1 é o mesmo, né? Nesse caso, então não preciso ficar me preocupando. Fechou? Vamos fazer para o próximo aqui. Fazer com o amarelinho. 3, 1. Se ele ligar aqui com 1, 2, aí o 2, que é o final agora, eu vou ligar aqui em cima. Então vai ficar 3, 1, 1, 2. Os últimos aqui, quem era o primeiro aqui era o 3 e o último era o 1. Então, esse é o meu par ordenado que vai estar lá, certo? 3, 1. Nesse caso, o que eu estou fazendo foi a ligação primeira ali que eu fiz de amarelo. Essa outra ligação aqui seria a verdinha, né? Que eu fiz bonitinho. 2, 1. Beleza? Então vamos lá. Quem que seria o nosso próximo? Ainda posso ter aqui de amarelinho, ó. Posso ligar com 3, 1 aqui. Aí 1, 3, ele leva aqui no 3, 1. Finaliza 3, 1 é a mesma coisa. Às vezes dá diferente, tá? Por isso que eu estou fazendo para todos. Bom, se fosse o 4, 2. Então ele poderia levar no 2, ó. O 2 está aqui embaixo. Ele pode levar no 2, 4 e o 4 levar no 4, 2. E aí significa levar, que eu falo que é sempre o 4, tá? Lembra dos elementos de ligação. Sai de um, tem que chegar no primeiro do outro. Então, o final é 4, 2, né? Esse é o elemento. E se fosse embaixo, 4, 2, o 5 vai conectar com esse. 5, 2, 4, 2 também. Fechou? 5, 2, que é o último que está aqui embaixo. Se ele faz esse caminho de cima, 2, 4, 4 vem para cá, 4, 2, o final é 5 e 2, né? Prontinho, acho que são esses elementos. Se ele vem por baixo, também vai dar a mesma coisa, né? 5, 2, lembra que eu estou falando só da resposta final. 5, 2, 2, 5, leva aqui no 5, 2 de novo, então o final aí é 5 e o 2 também. Beleza? São esses elementos aí, 2, 1, 3, 1, 4, 2 e 5, 2, é essa resposta aqui, né? Vamos lá para a pergunta 4, tá certo? Sempre quando ele pedir, gente, matriz booleana, né, quando a gente for fazer, eu gosto sempre de desenhar os elementos, né? Isso aqui eu acho que facilita demais aí para a gente conseguir chegar nessa matriz. Então, como que vai ficar a nossa M? Antes de ficar escrevendo os elementos, eu vou colocar as linhas. O A, que é o nosso domínio, né? E o B, ali é a outra parte, que vai ser o contradomínio. Os que estiverem relacionados aí fazem parte da imagem. Como é que eu faço aqui o A, o domínio? Eu tenho 4 elementos, A1, A2, A3 e A4. Eu vou escrever as linhas dele, gente, assim mesmo. A1, A2, A3 e A4. A minha matriz vai ter 4 linhas. E quantas colunas? Colunas são do B. B1, B2, B3, B4, B5, B6. Então vai ter a primeira coluna, B1, B2, B3, B4, B5,
B6. Bom, e como é que a gente faz aqui para escrever os elementos, né? Digamos aqui nessa matriz que a gente teria. Eu vou olhando, tipo, linha e coluna, os elementos que pertencem. Se ele pertence, ele tem valor verdade V, ou seja, na booleana vale 1, tá? Então, deixa eu até escrever aqui na booleana, quando a gente tem, ó, nessa matriz, se ele pertence, se ele tem valor V, a gente vai associar com o número 1. Se tiver valor F, a gente vai associar com 0, tá? Então, isso aí vai ser importante. Então, primeira 1, 1. Linha 1, coluna 1, eu coloco 1 aqui. 1, 6. Linha 1, coluna 6, eu coloco 1 aqui. Ah, e no meio? O meio é 0. Só que eu não gosto de colocar, às vezes, só quando é preciso, tá? Se você vai fazer mais alguma coisa. Só a primeira já fica subentendido que está vazio é 0. Segundo, 2, 2, aqui tem 1. Né? O terceiro termo. 2, 5, está aqui. O próximo, 3, 3, está aqui. Linha 3, coluna 3. Linha 3, coluna 4. A próxima deve ser no meio. Não tem. Ah, 4 e 1. Ele voltou para cá. A4, 1. A4B1, A4B6, que é o último. Então ele vem para cá, ó. Certo? Essa daqui é a booleana. Nossa. Ele faz tipo um Vzinho, né? Se você está com dificuldade de enxergar, vai preenchendo aí nas colunas o resto tudo com 0. Significa que não pertence. Tá certo? Ou seja, é tudo valor falso, né? Se você fosse relacionar. Ó, aí esses zooms aí nos cantos. Vamos ver qual é a nossa resposta. Tá aqui, ó, logo na primeira, né? De cara aí. Fechou? Essa era 4. Vamos lá agora para 5. A 5 vai ter várias aplicações, né? E até legalzinho. Quero mostrar uma coisa para vocês aqui assim na 5, que eu acabei vendo. Essa definição da franja, né? Que a gente chama de fringe. Tem várias aplicações, tá, disso, além as propriedades dessa relação é bem importante, mas tinha um jeito de resolver isso aqui muito fácil. Eu vou mostrar ele, mas eu vou resolver com a definição aqui mesmo, tá? É o seguinte, essa relação ela tem uma intersecção. Se vocês não viram lá a aula da semana 3, é assim, quando a gente tem o E, o conectivo E, eu posso, lembra que ele significa intersecção, né? É esse cara. Lembrando, o conectivo dele é o que a gente faz com acerto circunflexo. E o que é importante quando a gente tem esse E, né, nessa sequencinha que eu fiz? É que se você tem uma afirmação A e B, para isso daqui ter valor verdade, para ser verdade, né, digamos assim, ele só é verdade quando os dois casos são verdades. É só assim que vale. V e V. Os dois casos. Aí significa que a minha afirmação é verdadeira. É aqui que eu vou utilizar. Então, se você sabe disso, aí como um cara tem que estar na intersecção, então ele tem que pertencer necessariamente ao R ou a esse monstrinho aqui que eu vou fazer essa composição aqui de três partes, tá? Com vocês. Eu vou fazer isso daí. Aí o que significa? Então, como ele tem que estar em R, o R aqui só tem dois elementos, é 1, 1 e 2, 1. Ou seja, tem que estar na intersecção, tem que ser algum desses elementos. Ou menor, você não pode ter um carinha a mais daqui. A única resposta que teria assim, ó, porque o 1, 2 não faz parte do R. Então é impossível ele estar na relação. Um dos conjuntos, como se fosse o A aqui, seria falso, se ele não pertence. Então, como aqui tem o 2, 1, ó, isso aqui já não seria. 1, 2, perdão, né? 1, 2 não seria, 1, 2 não seria, 1, 2 não seria. Pronto. Eu já sei a resposta que vai ser essa, tá? Mas não vou deixar assim, vamos resolver bonitinho aí, ainda vou mostrar até umas aplicações da franja, né? Só lembrando, o A tem dois elementos, o nosso A. O que seria o A cartesiano com A? Deixa eu escrever esse conjunto inteiro, vocês vão entender, que aí depois eu vou fazer só com a matriz. Eu vou resolver esse exercício por matriz, tá, gente? Ó, A cartesiano A seria todos esses elementos, ó, 1, 1, esses pares, né? 1, 2. Aqui embaixo seria o 2, 1, tem 4 elementos, 2, 2. Esse é o produto cartesiano. É o A
cartesiano com A, que eu fiz ali em cima, tá, dele. Ele deveria estar um pouco mais aqui abaixo, mas enfim, vocês entenderam. Tá bom? Esses seriam os elementos. Bom, gente, o que significa esse menos? Esse menos, ó, tá vendo que ele está representado aqui? É o complemento. Isso aqui é o complemento, tá? Então, só lembrando aqui de conjunto, né? Complemento é quando a gente tira. Eu quero ver o que falta para completar o conjunto. Então, assim, se você tem um conjunto A e eu vou desenhar aqui um conjunto B, certo? Aqui dentro de azulzinho, o que seria do B? O B está contido, obviamente, aí dentro do A, mas o que seria o B barrinha aqui, digamos assim? O complemento. O complemento é o que falta. Seria o A menos B. Ou seja, você tem o A e vai tirar o B. Se eu tenho o A e tiro o B, eu vou ficar exatamente com essa parte em vermelhinho, ó, que eu estou fazendo para vocês. Né? Então, esse complemento seria essa região, digamos assim, a vermelhinha, que eu desenhei lá para vocês, mas sem o quadrinho que estava aqui no meio, tá? Sem ele aqui assim. Beleza? Esse que seria o complemento. Então, é o que falta para completar. Eu até brinco, tipo, na sala, né? Se a gente for pensar numa sala de aula, complemento das meninas, aí eu faço a barrinha em cima. O complemento das meninas são os meninos. E o complemento dos meninos, ou seja, se você pega na sala e tira todos os meninos, tem que ser as meninas. Tá certo? Então, é essa relação que a gente tem. Beleza? Vamos lá que vamos resolver então aqui. Só que eu vou escrever o R. Esse exercício, na verdade, esse conceito, ele vem quando a gente estuda matrizes booleanas, tá? É para isso que serve a franja, digamos assim. Então, R, eu vou escrever a matriz booleana dele. Como é que é a matriz booleana aqui do R? Tomara que não fique tão feinho aqui, mas vamos lá. É o 1, linha 1, coluna 1 é válida, tem valor V, então 1. E linha 2, coluna 1. Então tá aqui, linha 2, coluna 1. Os outros não tem, então aqui seria 0, 0. Beleza? Essa é a minha matriz R. Vamos fazer a matriz R a menos 1. Tá? Aqui na booleana é a mesma coisa que a transposta. Tá certo? Transposta, a gente pega a primeira linha, que nem eu tenho aqui, ó, tá vendo? E vira a primeira coluna. É isso que é fazer a transposta. Tá? Então, no caso desse exercício, aqui vai ficar 1, 1. Aí a segunda coluna era 0, 0, fica o 0, 0 aqui embaixo. Tá? Então, isso daqui é o nosso R a menos 1. Só que ele está pedindo ó, o R a menos 1 com a barrinha aqui embaixo. Ó, tá vendo? Para a gente calcular a franja. O que seria o R a menos 1 com a barrinha embaixo? É o complemento. Mas o complemento, pessoal, em relação aqui ao A cartesiano A. Ó. Lembra que ele estava contido aí. O R está contido nessa relação. Então, quem que é esse cara? Né? O R a menos 1 complemento. Olha, é aquela coisa, é 1 menos. E aqui na booleana fica mais fácil, porque se você tem esse primeiro elemento aqui, ó, que era 1, aqui na booleana vai ser 0. O que é 0 vira 1, o que é 1 vira 0. É a negação, né? Ó. O que é 1, aqui vai virar 0. O que é 0, aqui vira 1. O que é 0, aqui vira 1. Essa daqui é R a menos 1 com a barrinha. Tá? É tipo a negação. Ou é o complemento, né? Nesse caso, quando ele está contido. Fechou? Tá bom? Agora, vamos lá, a gente tem que fazer a composição. R, bola, R menos 1. Esse daqui, dá para você fazer com outros casos, tá? É que esse daqui ele é meio malvado, porque ele tem uma malvadeza aqui. Mas vamos entender qual é essa malvadeza, tá? Lembra que ele tem que pegar um elemento em R, levar esse elemento para o R a menos 1, e do R a menos 1... Aí ele vai levar de novo o elemento pela R. Né? Que nem a gente tinha feito lá em cima, é a transitividade. Qual que é o problema aqui? Então vamos lá, vamos pegar agora aqui. Eu vou deixar até o que eu quero que vocês tomem atenção é na R
na R-1. Tá? Vou apagar aqui só para deixar agora sem o outro contexto. A R é 1100, ou seja, o primeiro elemento que a gente tem da R, eu vou circular aqui, assim agora, é o 11. Ou seja, ele começa no 1, só que lembra que para transitividade eu tenho que conectar esse 1. Só que esse 1, para ele ficar conectado, ele tem que ser levado pela R a menos 1. Não é isso? Que é a segunda parte. Só que R a menos 1, para começar com 1, não é isso? Você teria que ter um cara aqui, ó, começando com 1, para a gente poder fazer a ligação. Né? O problema é, quando você olha para a primeira linha da R a menos 1, olha aqui, essa daqui é a primeira linha da R a menos 1, aqui é a segunda. É tudo valor falso. Ou seja, não existe esse elemento. Ou seja, eu consigo levar o 1 em algum lugar? Não. Então, esse cara tem um valor 0. Tá? O primeiro cara aí, você não vai levar ele em lugar nenhum, teria o valor 0. Aí você fala, beleza, só que tem outro aqui embaixo para eu testar. Ele é o A21. E ele vai ter o mesmo problema, porque para poder conectar com a R-1, eu teria que ter 1 e alguém da primeira linha da R-1, certo? Tem alguém aqui na primeira linha? Não, de novo, não dá, que é 0. Ou seja, se eu não verifico para nenhum dos elementos, isso significa que a minha composição não tem ninguém. Ou seja, não existe ninguém para fazer a transitividade, a gente chama isso de vazio, tá certo? A nossa composição seria toda vazia, ou seja, seria o 0, 0, né? Se eu estou na matriz 2×2 aqui, seria a matriz nula, né? 0, 0, 0, 0. Essa é a minha matriz. Beleza? Mas notem que o exercício não está pedindo isso. Então vamos completar agora. Ele está pedindo complemento desse cara. Tá? Então, se a matriz é a vazio, quem é o complemento do vazio? Pergunta, né? Essa daí. Quem é o complemento do vazio? O complemento do vazio, ele vai trocar, que eu acabei de falar para vocês. O complemento que é 0 vira 1, que é 1 vira 0. Como você tem tudo 0, então vai ser tudo 1. Tá? Então essa minha matriz aqui, ó, desse lado direito, ela vai ser tudo 1. Tá certo? Essa pretinha que tem. Aí eu quero... deixa eu escrever aqui um pouquinho para baixo. Só mexer aqui com o nosso cursor. Que é a última parte, né? Para eu relacionar simplesmente a franja, né? O fringe. Que, como é que a gente define ele? Ele é a intersecção do R interseccionado com toda essa parte aqui que eu fiz. É o R, bola, R, essa composta, né? Bola R, né? E assim, com essa definição. Bom, o R a gente tem lá em cima, desde o começo, que era a matriz 1, 1, 0, 0. E eu quero fazer a intersecção desse valor, é o E, né? Tem que estar em um e tem que estar no outro, com essa matriz, que é 1, 1, 1, 1. Aí você faz elemento a elemento, né? Quem que vai dar aqui a franja, nesse caso? O 1, aqui é o primeiro elemento, aqui é 1, então está dentro. É o E, né? Tem que estar nos dois. O valor verdade só quando está nos dois. Aqui é 1, aqui é 1, 1. E os outros dois ficam 0, 0. Certo? E essa aqui é a matriz 2×2. Essa é a franja, que era exatamente a nossa resposta, tá? Então você tem bastante conta. Dá para você ficar brincando com isso. Tenta fazer umas outras franjas aí. Você vai ver que dá certo. Só mostrar uma coisa aqui antes de continuar, que eu achei bem interessante. Aqui, ó. Epa! O computador... ele travou aqui a questão que a gente tinha. Deixe. Vai ficar para outra oportunidade. Infelizmente, né? Não. Gravando. Tava na outra parte, ó. Esse daqui. É um livro, tá? Peguei aqui. Só que assim, esse conceito ele só tá nos livros em inglês ainda. Ele não tem em outra parte. Então aqui tá em inglês, mas só para vocês entenderem. Ó. Se você tem uma matriz identidade, aqui ele tem os exemplos, ó.
a franja, né, nesse caso, ela vai dar a própria identidade quando você olha. Então ela é um elemento com algumas coisas, só que ela tem umas propriedades muito legais. Qual que é a primeira? Ela preserva essa questão da diagonal, ó. Se você tem aqui com zeros, ele continua com zeros. Ele preserva essa parte da diagonalização das matrizes, tá? E ele preserva os blocos também. E é com esses blocos retangulares que é a principal aplicação dele, ó. Se você tem uma matriz booleana com esses bloquinhos de 1, quando você faz a franja, ele vai preservar isso, tá? Ou você pode estar até com ele assim, ó, com essa parte, ele deixa isso daqui no mesmo. Aí tem outras propriedades, só que ele não mostra aqui, mas essa daqui eu achei sensacional, que tem algumas, né, quando você olha, tipo, a franja pode ser vazia, tá? Na hora que você faz, por exemplo, sem nenhum elemento na diagonal. Ele olha os retângulos que você pode ficar construindo aqui, eles vão ser sempre simétricos. Isso que foi interessante. Aí tem muita coisa aqui. Quem tiver curiosidade, coloca lá no Google lá com uma franja, você vai ver. Tem uma matemática mais rebuscada, mas eu achei bem interessante, tá? Então fica aí a dica para quem quer os mais aventurados, tá certo? Vamos voltar aqui. Chega de falar de franja. Um careca ficar falando de franja, né? Sou eu aqui. Ó, a matriz do 7 ainda eu não consegui lá arrumar, pegar direitinho, mas aí eu acho que vocês vão compreender da forma como eu vou resolver, tá? Não tem muito segredo não. Gente, na 6 é aqueles papos, né, de sempre. Isso, pra cair em prova, isso daqui, gente, sempre cai assim nessas coisas de mais conteudista. Ele é uma prova que 2 é igual a 1. Obviamente isso aqui é um absurdo, tá? Você tem que só ver onde que está o erro. Então vamos ver aqui nas implicações. No primeiro caso, no passo 1, ele multiplicou por x dos dois lados. Isso é válido, você pode fazer. No passo 2, né, o que ele fez? Se ele tem x ao quadrado, ele subtraiu y dos dois lados. Também é válido, isso aqui não está errado. No passo 3, ele colocou em evidência. Isso pode, tá? Tem muita gente que às vezes esquece, x² menos y² é igual a isso. Ah, professor, não lembro. Vamos fazer lá, ó, nosso ETzinho aqui, ó, para ele deixar sempre lembrando, né? Ela é meio doidinha, ela olha para um lado, mas o desenho está do outro. Se você faz, ó, x menos y vezes, sempre quando você tiver dúvida, volta, é o produto pela soma, né? Produto pela diferença, ó. X vezes x é x ao quadrado, x vezes y é xy, menos y vezes x menos yx, e y vezes y menos y ao quadrado, é menos, né? Lá. Quando você faz isso, o xy e menos xy são a mesma coisa, então você corta. E aí isso vira x ao quadrado, x ao quadrado menos y ao quadrado, tá? Então essa é uma propriedade, isso é válido. E do lado direito, para quem também não pegou, x vezes y menos y². Y² é y vezes y. O y, ele está aparecendo nos dois termos aqui, ó, nesse e nesse, tá certo? Então a gente pode colocá-lo em evidência. Então, y, eu puxo um x do primeiro. Veja que se você faz a distributiva, você volta lá para cima, menos, puxa um y aqui do segundo termo, sobra y. Então fica x menos y. Por isso que é válido, tá? Essa parte aqui. Então tá tudo certo, esse passo tá legal. Agora, esse daqui não. O passo 5, ó, aqui não deu. Tá o erro de cara. Na verdade, quem já tá acostumado com isso, na hora que eu bati o olho, eu já vi que isso aqui não ia. Por que que não ia, gente? O que ele fez aqui foi cortar x menos y. Só que você não pode cortar. Porque se x menos y for igual a zero, você pode dividir por zero? Não, né? Não existe.
Portanto, porque você dividiria por zero. Esse cara passaria, que está multiplicando, você pode até imaginar que passa dividindo, ficaria 0 sobre 0, por exemplo. É indeterminado, né? Não existe, você não pode dividir por zero. É aí que falhou. Por isso que não vale. Por isso que 2 não é igual a 1, né? Ufa. Glória a Deus. Já pensou 2 igual a 1? Só se fosse na minha conta, aí ia ficar bom. Não. No 7, ele pede pra gente... Esse daqui é o que estava desformatado. Mas é só você imaginar, ó. Eu acabei não conseguindo, até agradeço aí o Léo. Só que eu não consegui puxar, tá? Lá o arquivo. O meu também estava assim. Mas pelo menos o 5 aqui já estava com a configuração certinha, o meu ainda estava errado. Ele divide isso aqui nessa matriz, tá? Uma do lado esquerdo, a outra do lado direito. Ele está pedindo a booleana, eu vou fazer quem é ela, né? Dessa composta, certo? R bola. Eu posso fazer a composição exatamente da mesma forma que eu fiz lá no começo. Escrever a bolinha, né? Do R1, os elementos, fazer a bolinha do R2 e ir conectando esses caras, né? Você vai vendo aí o último aqui, com esse daqui, tá certo. Mas eu não vou ficar fazendo assim pela transitiva. Vamos ver se a gente já consegue fazer um pouquinho mais rápido, tá? Então vamos ver. Eu vou escrever o R1, que é o primeiro que vai ser aplicado. Eu vou indo elemento por elemento. Então por enquanto só vou escrever um 2. E no R2, eu teria que ter os elementos que conectam, né? Mas vamos lá, 2, 4... eu acho que ele vai indo na sequência, ó. Porque 1, 2, o 1 leva no 2, não foi? O 2 é o que faz o elemento de ligação aqui, ó, para a composta. Isso significa, se o 2 vai conectar, o que sobra é o 1 e o 4. Então, na minha composta, R2 bola R1, eu já vou ter o 1 e o 4. Só que eu já vou escrever isso daqui numa matriz, né? Booleana, linha 1, coluna 4. Linha 1, coluna 4. Então vamos colocar aqui, ó. Linha 1, coluna 4. 1, 2, 3, 4. Então aqui vai ter valor 1, tá? Basicamente é isso. Vamos fazer o próximo. O próximo elemento aqui é o 2, 3. 2 leva no 3 pela R. Aí a R pega o 3 e leva no 5. Ou seja, no final da relação, o 3 foi conectado aqui, certo? 3 conectou. E aí o que sobrou é o 2 e 5. Linha 2, coluna 5. Seria aqui, né? Quinta coluna. Beleza? E o último que a gente tem aqui seria o 3, 4. E leva no 4, 7 pela R2. O 4 é o elemento de ligação, e se você já entendeu, se você está acompanhando a aula certinho, aí a resolução, você viu que o 4 liga, e sobra o 3, 7. Seria para cá, tá certo? Eu não vou fazer o... Tem que ter essa noção aqui, tá? Como é que ela ficou sendo formada, ela é daqui para cá, ó. Isso daqui é importante. Bom, sabendo disso e da regrinha que eu falei, que você tem que ter valor verdade nas 3 linhas e tem que ter valor verdade nessas 3 colunas aí que estão marcadas, né, na 4, 5 e 6. Aí a gente vai buscar. Eu não vou olhar aqui porque estava desformatado. Vou olhar um pouquinho aqui, ó. Aqui elas estão bonitinhas, apesar de estar um pouquinho menor, mas aí fica mais fácil para vocês entenderem. Deixa eu dar um zoom. Qual que é a resposta correta, né? Só lembrando lá da aritmética, quando é vezes é o E, né? Tem que estar nos dois, e quando é o ou, é o mais. Então aqui lembrando, ó, essa daqui não é a primeira, porque tem um monte de valor verdade, né, na linha 1, 2, 3, aqui já nem adianta olhar. Essa daqui, ó, tá com 3 valor verdade, então ok. Na linha fechou. E na coluna, tá lá, ó, na 4, lembra? Começa na 3, 4, 5. 3, 4 e 6, né, na verdade. Então vamos ver aqui se pode ser essa aqui, ó. Como ela está com valor verdade na sétima, então provavelmente não é essa. E tinha duas que eram certas, mas que davam problema só na aritmética, se não me engano. Deixa eu ver se lá em cima está tudo certinho. Era 3 e 6 mesmo? Não, é 4 e 7, ó.
Agora lembrei aqui. Tinha um errinho. 6 e tem a 7ª linha ainda aqui, ó. Tá? Eu não vou editar essa parte, mas quem viu no vídeo, quem tá indo até o final, você conseguiu ver, ó. Me redimi aqui, eu vi o errinho, tá? Eu vi por causa lá da matriz. Então é na 4, 5, não 6, né? Aqui seria 4, 5 e 7. Tá bom? Então aquela que eu tava olhando pode ser ela. Mas aí a gente só tem que tomar cuidado com a aritmética, tá? Vamos ver aqui. A aritmética tem que ser o vezes, é o E. Só 1 vezes 1 é 1, né, gente? E o ou é o 0 mais 0 é 0. Então a gente só tem que tomar cuidado com isso. Ó. 0 mais 0 é 0. 1 mais 0, 1, 1. Opa, 1 mais 0 é igual a 0 mais 1, que é igual a 1 mais 1? 1. Né? 1 mais 1 é 2. Aqui seria os dois valores verdade. Ah, não, perdão. 1 mais 1 é VV. VV dá V. Então, tá tudo certo aqui. O ou só é falso quando você tem os dois. É só isso que você tem que prestar atenção. O 0, esse é falso. E 1 vezes 1 é essa alternativa aqui, tá? Vou até colocar de novo aqui, só para vocês lembrarem. O mais é o conectivo do ou, que a gente faz assim. Você lembra que o ou é falso e falso dá falso. E quando a gente tem o vezes, é o conectivo do e, que é o símbolo para baixo. E aí ele vale quando é VV, tem que dar V. Essa é a questão que você tem que ficar esperto. Tá bom? Essa é a resposta aí da 7. Vamos agora lá embaixo, lá para 8. Bom, aqui na 8, pessoal, ó, ele dá as duas matrizes para a gente. Essa daqui é a R1, essa daqui é a R2. E ele quer simplesmente a união dessas matrizes, a intersecção. Fazendo o que eu falei. A união, você vai lembrar do mais, do ou. E o R1 e R2, você vai lembrar do vezes, que é o E. Certo? Esse daqui é o E. E esse daqui é o ou. O tanto faz. Entendeu? Quando você une, quando você faz a intersecção. Então, simplesmente, ó, R1 unido com R2, quem que vai ser nossa matriz aqui? Tanto faz um em uma ou na outra. Eu gosto sempre de ir copiando todos os uns que tem, que é todo o valor verdade, é o ou, é o tanto faz. Então, esses uns vão estar em todos. E aí eu copio um da outra matriz. Ó. O R2 tem um aqui, o que está repetido não precisa copiar de novo. 3, 3 e esse daqui, ó, os que veio do R2. O que falta é 0. Pronto. Só tem 0 quando é falso e falso. Ó. Falso e falso, 0, falso e falso, 0. O resto é tudo 1. E a intersecção é o do E, R1 e R2. E aí a gente faz aqui cada pedacinho, né? R1 e R2, como é que vai ser? É o vezes, né? Então, só tem 1 quando os dois tem que ser 1. Então, eu vou caçar o 1 aqui, ó. Aqui é 1, mas aqui é 0. Então, isso daqui não vale. Aqui é 1, aqui é 1. Opa! Então, ele está aqui, ó. É 1 e 1. Vale. Falso e falso dá falso, tá? Quando é o... quando é 1 e 0, não. Então, esse daqui não. Fiz xizinho. Esse daqui, não. Desse lado não pode. Esse daqui, não. Esse daqui, não também, porque é do outro lado não tem. Tem que bater, tem que ser 1 e 1. Nenhum dos outros também tem. Então, essa matriz ela fica assim. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Fechou? Aí é só a gente ver qual que é a resposta aí correta, né? Tem que estar exatamente essas duas aí que a gente fez. Se eu não me engano, essa daqui, ó. Essa é a resposta, tá? Tranquilo? Vamos agora para a última. A última tá lá em cima. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o zoom. Vamos para lá. A luzinha às vezes dá umas travadinhas, mas estamos aí, né? Digamos assim, tá? Vamos lá no nosso 9. Ó, no 9 ele dá
essa relação do A e ele pede para a gente fazer a composta, né? Então, vamos ver quem é o R, né? Primeiro aqui. Vou escrever quem é ele. Ó, o elemento 1 pode ser conectado com 2 ou com 4. Então, é 1, 2 ou 1, 4. Tá? Bom, o próximo elemento é o 2. Ele pode ser conectado aqui com 1 ou com 2. Certo? Então, fica 2 leva no 1 e o 2 leva no 2, tá? Quem já está mais esperto dá até para fazer direto isso daí. O próximo, o 3 leva só no 1 aqui em cima, pela setinha. Então 3, 1. E o último, vou fazer de verdinho, é o 4. 4 leva no 3. Prontinho, essa é a nossa relação. Bom, gente, vamos ver se vocês acompanham. Pode fazer os diagramas também de novo, aí da relação, os dois, né, para fazer a composta. Mas eu vou tentar fazer direto. Vamos ver se sai, tá? O R bola R. O que é isso, fazer direto? Eu tenho que olhar basicamente ele nele mesmo. Ó. 1 leva no 2. Vamos olhar para o primeiro par. O final é 2. Aí esse final que é 2 vai ter que se conectar com algum início. Ou ele vai vir aqui, ó, no 2, 1, ou ele vai vir aqui, ó, no 2, 2. Então eu vou conectar 1, 2, 2, 1, né, como se fosse você aplicando 1, 2, e depois você aplicou, ó, o 2, 1. Como o 2 foi o elemento de ligação, quem sobrou é o 1, 1. Tá? Então vamos fazer para o próximo. 1, 2, 2, 2. Quem sobra é um 1, 2. E daí vai. A gente já fez os elementos para o primeiro. Vamos agora para os elementos do segundo. É 1, 4. Então eu vou olhar para o final aqui que é 4. Ele só pode conectar com esse daqui, ó. Tá vendo? 1, 4, terminou em 4. 1, 4, 4, 3. Então ele leva o 1 no 3. Entenderam? Agora eu vou fazendo os outros. 2, 1, aí pode voltar para trás aqui, né? O primeiro vermelhinho. 2, 1, 1, 2. Então ele leva o 2 no 2. 2, 1, 1, 4. Então ele leva o 2 no 4. Agora vamos para o próximo. Tá, acabou, né, os elementos. 2, 2. Só tem um cara aqui para trás, né, dele, ó, que pode conectar esse daqui. 2, 2, 2, 1. Leva o 2 no 1. Isso, ó. Vamos, acho que por 3, 1, 1, 2. Leva o 3 no 2. Agora que é o primeiro pretinho. Próximo, 3, 1, 1, 4. Veja que eu estou testando para esses dois daqui, né? 3, 1, 1, 4. Leva o 3 no 4. E o último é o 4, 3, 3, 1. Aqui para trás, né? Ó, esse 3 aqui vai conectar com esse. 4, 3, 3, 1. Leva o 4 no 1. Essa é a regrinha, agora só tem que ver qual é a resposta, né? A resposta é que satisfaz isso. Leva 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 4, 1. É essa daqui, ó. Correr para o abraço, certo? Vamos lá para a última, na 10, tá? Eu não vou ficar enrolando muito aqui, porque o vídeo também já está bem grandinho. Ele vai tentar demonstrar por indução. Olha que tese absurda. Tem algum erro, tá, gente, quando isso acontece. Ele quer mostrar que todo número elevado a n dá 1. N número natural, então você pode aplicar indução, não tem nada a ver isso daqui. É óbvio que isso é falso, né? 3 elevado a 1, por exemplo, é 3. Só que esse é um contra-exemplo que já mostra. Só que como ele demonstrou, entre aspas, eu tenho que só caçar onde está o erro. Ó, lembra que indução, o PIF, o que eu tinha que ver no PIF? Primeiro era a condição inicial, certo? E em segundo era a transitividade, que era vale para o K, então tem que valer para o K mais 1. Vamos ver. Vamos ver se a condição inicial está certa. Ele falou que vale para o 0, a elevado a 0 é 1, fechou. Aqui está certinho.
Condição inicial é válida. Agora, ele supôs que vale até o K, ele quer mostrar que vale para o K mais 1. Para todo número natural não negativo, tal que M aqui já está o erro. Viu como é fácil ver onde está o erro? Por que aqui está o erro? Ó? Ele está falando todo M menor ou igual a K. Tá? Isso daqui é o PIF na segunda forma, que a gente fala assim, mas não, mesmo assim isso aqui está errado. Porque como ele não limitou o M, ele está falando que é maior que zero, não precisa nem ler o resto, eu já sei que aqui está o erro. Como ele não limitou, que ele falou que isso daqui é maior que zero, o K aqui poderia ser o zero. Só que se vale para o K igual a zero, aí beleza. A elevado a zero é igual a 1. Só que isso daqui implica que vale para o K mais 1. Porque aí o K mais 1 nesse caso seria 1, concorda? É óbvio que não, porque aí você teria A elevado a 1 é igual a A. Então aqui, ó, tá o erro desse negócio. Aí já a matéria a gente está acostumado, a gente já saca. Não adianta então, porque você lembra que você está querendo demonstrar uma implicação. Aqui, ó. Você está querendo mostrar que uma implicação é verdadeira. Como eu já tenho isso daqui é falso, não adianta nem se olhar o resto. Você não consegue verificar a sua hipótese inicial. Se você não verifica a sua hipótese inicial, tanto faz. Isso aqui pode ser verdadeiro ou falso. Isso não vai contrariar a sua implicação. Não é passível dela ser analisada. Então aí está o erro, tá certo? Da indução. Por isso que ele concluiu um. Você poderia concluir qualquer coisa aqui. Né? Vamos ver qual era a resposta. O primeiro, isso aqui é verdadeiro, não está incorreto, mas é aquela coisa, né, que ele está fazendo. Na hipótese de indução, pronto. Aqui é onde que está o erro. Beleza? A gente tem que tomar cuidado com isso. Falou, pessoal. Abraços. Até a próxima. Fui. Boa Páscoa, né? Esqueci, claro. Boa Páscoa aí a todo mundo, tá? Até mais.